Estamos de volta com o nosso Vida e Estilo. Vamos falar agora sobre mitos e verdades na cirurgia plástica, recebendo o cirurgião Dr. Lúcio Montelano. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez, viu? Muito obrigado. Vamos iniciar porque tem muitos mitos e verdades rondando aí a cabeça de homens e mulheres e é muito importante nessa nossa consulta gratuita, que eu sempre digo aqui, que o programa traz para você que está em casa, esclarecer certos pontos. Vamos iniciar com a primeira pergunta. As cicatrizes da blefaroplastia são grossas e visíveis? Doutor, isso é uma verdade ou isso é um mito? Não, isso é um mito. Na verdade, a região da pálpebra é uma região que cicatriza muito bem. E a cicatriz da pálpebra superior fica escondida no sulco natural. E na inferior fica super discreta embaixo dos cílios, então é uma cirurgia quase imperceptível. Agora diz que tem uma forma que corta aqui, faz aqui por dentro, Por nessa dentro, parte de baixo? na verdade, quando não há necessidade da gente tirar a pele na pálpebra inferior, a gente faz por dentro do olho, sem cicatriz nenhuma. Nem em cima, nem embaixo. Em cima, sim, na região do sulco. Mas fica muito pouquinho, né? Fica escondido no nosso mulheres que sulco. fazem, porque quando você fica com o olhar normal como ele é, realmente não aparece. Não aparece mesmo. É difícil você olhar alguém que fez a cirurgia e perceber que tem a cicatriz. Mesmo quando passa maquiagem, sombra, como as mulheres Aí gostam? Desaparece Menos mesmo. ainda? Menos ainda. Eu posso fazer em cima e embaixo no mesmo dia, no mesmo momento? Sim, se tiver indicação, nenhum problema. Segunda, não é recomendado tomar sol após a cirurgia das pálpebras. E aí, doutor, é verdade ou mito? É verdade. Não só na cirurgia das pálpebras, mas qualquer cirurgia plástica, é recomendado que se fique pelo menos 3 meses sem sol. 3 meses? 3 meses. Qualquer tipo de cirurgia? Exatamente. Tem muitos até procedimentos estéticos que pedem isso, né? Exatamente. Se por acaso houver algum roxo, é evitar pegar sol para não escurecer aquela região. Próxima, a cirurgia de redução das mamas não pode ser realizada logo após a gravidez? E aí, isso é uma verdade ou isso é um mito? Verdade, não pode. Na verdade, a gente pode até perguntar para a doutora. A cirurgia das mamas deve ser realizada somente após 6 meses de parar de amamentar. Não é isso, doutora? 6 meses? Porque o leite é um fator infeccioso, então a gente deve evitar a cirurgia nos próximos 6 meses do fim da amamentação. Tá, é isso, né, doutora? As mulheres têm muito essa vontade de recorrer logo nos... A maioria, elas querem lipo durante o parto. Doutora, mas durante o meu parto não dá para fazer lipo? Eu falei, não dá. E elas questionam bastante, porque tem mulheres que amamentam até 2 anos, né? Então, e querem fazer, mas meu filho só está amamentando um pouquinho. Não importa, é o pouquinho que você está estimulando a parte hormonal e aí você pode ter a presença de leite. Exato. E aí é um alimento rico, né, para formar uma colônia ali e infectar. E é uma pergunta frequente no consultório. Super frequente. As pacientes querem voltar como eram antes, assim que teve o filho, exato. E o organismo leva um tempo. Gente, é importante respeitar esse tempo, né? Especialmente esse tempo de gravidez, de amamentação, onde você realmente vai ficar fora de forma, fora de peso, naquele momento. Mas tudo é um momento, tudo é uma fase da vida e a gente tem que vivenciar da melhor forma possível cada uma delas, não é? Exatamente. Se eu pensar que no mínimo são 6 meses de amamentação, então mais 6 meses de espera, mais ou menos 1 ano para voltar a fazer cirurgia. Que é o recomendado, né? Também que a gente pede, que é o recomendado mesmo que a gente pede de recuperação de qualquer pós-parto. E aí a gente pede, autoriza para ir fazer a plástica e tal. Geralmente é 1 ano mesmo que a gente pede para esperar. Próxima questão. Quem possui diabetes não pode colocar próteses de silicone? Isto é uma verdade ou isto é um mito? Outro mito. Na verdade, a pessoa que tem diabetes, assim como qualquer outro paciente, deve fazer exames pré-operatórios. Se a diabetes controlada, não há nenhum problema em realizar a cirurgia, sim. Ok, mais uma. A mulher não pode amamentar depois da redução de mama? Na verdade, pode sim. Pode, outro mito. Após a redução de mama, não há nenhum problema, a pessoa pode voltar a amamentar. Deve ser uma pergunta frequente sua também, né? A maioria das mulheres hoje tem prótese de silicone. A maioria, né? A gente não pode, de cada 10, acredito que de 6 a 7 que eu atendo no meu consultório, já possuem prótese de silicone. Antes as pessoas dizem, puxa, mas você vai colocar prótese de silicone, depois você não pode amamentar. Exato. Uma vez que colocou, depois que tiver o bebê, vai ter que trocar essa prótese. Sempre a pergunta, na verdade, eu acho que 100% das mulheres me perguntam isso em idade fértil. Eu vou poder amamentar? Vou precisar trocar? Vai atrapalhar? Depois vai atrapalhar? Na verdade, a prótese de mama não interfere na amamentação. Ela é posta por baixo da mama ou por baixo do músculo e não interfere na amamentação. Pode amamentar. E a questão da troca vai de mulher para mulher.
tem mulheres que não precisam, mas é uma questão estética, não necessariamente por causa da prótese, mas uma questão estética, sim. Próxima questão no vídeo aí para você. Não se pode mais tomar injeções na região após a cirurgia de prótese de glúteo? E aí, verdade ou mito? Isso é verdade, é verdade. Na verdade, eu tenho até uma paciente que andava com uma carteirinha não fazer a injeção no meu glúteo, caso ela sofresse algum acidente. Ai, que interessante. Porque ela tinha prótese, é verdade. Não pode fazer mais injeção no glúteo após a prótese de glúteo. Não pode mesmo, né? Isso é uma verdade. Próxima. Além da cirurgia do abdômen, é possível realizar mais procedimentos na mesma sessão, né? Ou seja, tá ali fazendo o abdômen, pode fazer mais uma coisinha ou outra? Sim, é verdade. Na verdade, a gente associa normalmente o abdômen à lipoaspiração. Se a paciente estiver no peso ideal e for apta à cirurgia, pode associar a mama, também outros procedimentos, não há nenhum problema. Abdominoplastia, esse é o assunto agora, tá aí no vídeo para você. Ela pode ser feita por qualquer pessoa acima do peso? E aí, isso é uma verdade ou será que isso é um mito? Isso é uma questão difícil no meu consultório. As mulheres, muitas até pós-amamentação, chegam acima do peso, querem operar, querem voltar a ter o corpo diante e não pode. Cirurgia plástica não é para emagrecer o paciente. Cirurgia plástica é para devolver a forma, a autoestima, mas não para emagrecer. A paciente tem que estar no peso ideal para ser operada. Tanto por questão de saúde, como questão de resultado final também. É, por isso que eles pedem, né? Na própria cirurgia, enfim, qualquer uma que você vai fazer para ter uma redução primeiro, ter um acompanhamento. Às vezes você demora 6 meses, quase um ano para fazer. Exatamente. E uma equipe multidisciplinar com nutricionista, com nutrólogo é muito importante para a paciente conseguir emagrecer, voltar ao peso para poder operar. Sem dúvida. Próxima. Somente pessoas com mais de 50 anos devem fazer o lifting facial? Isso é uma verdade ou mito? Explica para quem está em casa, doutor, o que é o lifting facial? O lifting facial é uma cirurgia de face. A cirurgia o consagrado cirurgia de face. Na verdade... Que dá aquele puxãozinho assim, né? Exatamente. Existem várias técnicas. A gente pode fazer uma cirurgia para melhorar o contorno da face e do pescoço ao mesmo tempo. E muitas vezes associado com a blefaroplastia também do olho, mas na verdade o que indica a cirurgia é o paciente, são as questões do paciente, são não na verdade a idade. Pacientes com 40, 50, 60 que têm queixas, que tiverem queixas, podem ser operados sim. E se tiver indicação, nenhum problema. Qual que é a idade mínima para uma cirurgia? De face? É. Olha, depende muito do paciente. Com 40 já perto dos 50 já se pode fazer a primeira, pensar numa segunda 10 anos depois e até numa terceira uma década depois. Sem dúvida. E acho que assim, outro dia veio um profissional aqui, fez essa observação que eu achei bem pertinente. É legal quando você não deixa ficar muito ruim para depois arrumar, porque todo mundo sente que você mexeu muito. Então, assim, viu que tá ficando um pouco caidinho e tal, se puder já entrar com algum procedimento estético, toxina botulínica, sei lá, preenchimento, o que você quiser, recorrer a uma cirurgia um pouco mais leve na plástica. Exato, exatamente. Esses procedimentos são procedimentos que ajudam, são adjuvantes à cirurgia. Podem retardar um pouco, mas eles ajudam a postergar e ajudam no resultado final da cirurgia. Senão mostra tudo muito de uma vez, né? Parece que você virou outra pessoa. Isso é cirurgia plástica de 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, é isso aí. Exatamente, aos poucos. Lipoaspiração e lipoescultura são a mesma coisa? Será? Isso é uma verdade ou isso é um mito? É uma pergunta muito frequente no meu consultório também. Lipoescultura é quando a gente usa a gordura lipoaspirada e modela o corpo. Por exemplo, lipoescultura, a gente pode lipar o abdômen, as costas e injetar no bumbum para fazer um formato melhor ou injetar em alguma depressão. Isso é lipoescultura. É a associação da lipoaspiração com a injeção de gordura em algum lugar para deixar a forma mais bonita. E a lipoaspiração é só realmente secar um pouquinho daquilo que está sobrando. Exato, exato. Sempre no peso, na outra pergunta, sempre no mesmo peso. Tá. Você falou de tirar e colocar no bumbum, por exemplo, no glúteo, né? Sim. Isso é uma forma de ter esse desenho mais acentuado, né? Para as pessoas que precisam, que acham que precisam. Essa é uma técnica além da prótese. Quem não quer, de repente, colocar a prótese. Exatamente. Mas tem o mesmo efeito, o mesmo resultado? É uma técnica bem consagrada, tá? Para quem não quer botar prótese, funciona bastante, mas não exclui a prótese. Na verdade, a gente pode botar a prótese e existem mulheres com uma depressão na lateral, que a gente enxerta um pouquinho de gordura para deixar o contorno mais bonito. Não são excludentes. Olha, muita gente faz drenagem linfática, muita gente adepta a esse tipo de procedimento, de massagem. Isso independente de ter feito uma cirurgia ou não, tem gente que faz semanalmente. E aí eu quero saber se é um mito ou uma verdade, que a drenagem linfática ajuda a melhorar o inchaço do nosso corpo. É importantíssima a drenagem linfática no pós-operatório.
Na verdade, a drenagem linfática é feita por especialistas com experiência em cirurgia plástica. Não é a mesma drenagem linfática que você ou que as mulheres fazem no dia a dia, não é. É uma drenagem específica para a cirurgia, porque ajuda a desinchar sim. É importantíssimo. Hoje em dia eu não vejo uma lipoaspiração sem uma drenagem linfática. Então, no pós ela é importante, mas para a mulher que faz semanalmente, só para retenção de líquido, também é muito importante. É muito importante ajuda também. Mesmo, então. Claro, ajuda. Muito bem. Próxima questão. A rinoplastia pode corrigir disfunções respiratórias? Doutor Lúcio, isso é uma verdade ou isso é um mito? É uma verdade, não só uma verdade, como deve corrigir. A gente não pode pensar só na parte estética, a gente deve pensar na parte funcional. Hoje em dia, isso é básico para uma rinoplastia. Pensar na parte funcional do nariz ao se operar, por uma questão estética. Sim, e tem muita gente fazendo, né? A rinoplastia, na verdade, eu gosto muito, a minha preferida, minha cirurgia preferida, então posso Por quê, dizer... doutor? É porque tem mais detalhes, é uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia que precisa de mais empenho. Então, é a minha cirurgia preferida, então eu sou suspeito para dizer. Deixa eu fazer um mito e verdade aqui da Amanda, deixa eu perguntar. É verdade que a orelha e o nariz cresce depois de uma certa idade? Sim, a gravidade, a cartilagem continua crescendo, é verdade. É verdade? É verdade. A ponta do nariz parece que vai ficando Vai caindo um pouquinho. E o que pode fazer para a ponta do nariz dar uma subidinha sem ser a rinoplastia, Sem ser uma a cirurgia mais... Bom, se tiver indicação, não tem jeito, é cirurgia plástica. Mas, alguns casos pode-se fazer uma modelação no nariz com ácido hialurônico para subir um pouquinho. Existem alguns pontos de botox também que ajudam a subir um pouquinho a ponta nasal. Mas, caso haja indicação cirúrgica, não tem jeito. Temos que operar. Tem que fazer, né? Próxima. As cicatrizes da mentoplastia são visíveis? Então, na verdade, existem algumas técnicas da cirurgia de aumento do queixo que pode... Que é a mentoplastia, que é a né? mentoplastia. Podem ser por silicone, o uso do silicone pode ser por dentro da boca que não tem nenhuma cicatriz, mas pode ser por fora também. E aí, no caso, tem uma cicatriz pequena, de 2 a 3 centímetros. Muito bem. O resultado da rinoplastia pode ser visto logo no primeiro mês. E aí, doutor, isso é uma verdade ou isto é um mito? Isso, no consultório, eu tenho que precaver o paciente antes da cirurgia. Olha, seu nariz vai ficar bom daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Na verdade, o nariz desincha até 2 anos. Sério? Isso é uma agonia para o paciente, sim. Na verdade, a gente tira, obviamente, assim que tira o curativo, já dá para ver o resultado. Claro como vai ficar, mas continua inchando o nariz. Ele pode ter momentos que incha mais, que incha menos, e até 2 anos para ter o resultado final. Então, o paciente tem que ter paciência. Próxima, cirurgia íntima serve para a mulher voltar a ser virgem? Não serve. Na verdade... Isso é um mito? Isso é um mito. É uma cirurgia para corrigir uma questão estética mesmo. Não tem nada a ver para voltar a ser virgem. Muito bem, mitos e verdades com o doutor Lúcio Montelano, cirurgião plástico. Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho. Na volta a gente continua falando de plástica, continua com a doutora também para falar de amamentação, riscos na gravidez e eu te espero. Até já.